Bom, a gente vai então hoje concluir ou encerrar a nossa matéria de MEB, Métodos de Estudo Bíblico. E só para a gente não esquecer, né, e repassar aqui, já falamos sobre o método OIA, certo? Que tem 3 passos. Observação, que significa você examinar o texto, ler o texto, extrair as informações do texto, daquilo que, de acordo com o que você está lendo. Tá? No domingo passado falamos sobre a interpretação, né? E aqui é expressar a ideia do autor do livro, não do que a gente acha, do que a gente pensa necessariamente, mas tentar entender e extrair a ideia principal do autor. E hoje a gente vai falar a respeito da aplicação, né? Uma vez que eu fiz as observações, que eu já li lá as 30, 40 vezes o texto, e aí eu fiz as minhas observações, eu identifico o ensino do texto, depois de ler o que vem antes, o que vem depois, ler o livro inteiro, de repente, dependendo do caso, e expressar a ideia principal do autor. Agora eu trago para a parte pessoal. O que o texto significa para mim? O que é que aquele ensino traz para mim na minha vida, né? Então por isso que está aqui. Eu devo deixar que o texto me transforme. As 3 etapas elas são necessárias, não tem uma que seja mais importante do que a outra, mas se você não fizer a aplicação, o estudo não vai estar concluído, tá? Ele vai estar inacabado. Então aqui é importante a conclusão e a gente conseguir extrair, mas como eu falei outro dia, essas coisas elas têm um fluxo natural. À medida que você vai colocando os passos de MEB, você consegue então já ir extraindo algumas coisas, tá? Os passos eles se fundem, né? Mas é sempre bom a gente se concentrar na observação, depois na interpretação e daí para então chegar na aplicação. Não tente aplicar sem antes interpretar, porque você não vai conseguir e provavelmente você vai errar. Tá? Então só vou passar para frente aqui tudo que a gente já falou, do que nós já estudamos, o processo interpretativo e tudo mais. E agora a gente então entra na parte da aplicação. Como que eu vou relacionar então, né, essas verdades da palavra de Deus à minha vida? Se eu vou repetir, se eu não olhar para o texto e não identificar algo que faça diferença na minha vida, que provoque uma transformação ou entendimento de que eu preciso mudar algo, talvez eu esteja eu esteja falhando nesse processo da aplicação. Que é aquele princípio, você só ensina o que você aprende. E se eu não aprendo, eu não aplico. Se eu não aplico, eu não ensino. Então, de um modo geral, né, é isso. Mas a gente vai ver também que nem tudo a gente vai conseguir tirar todas as aplicações. E às vezes alguns textos a gente vai levar um tempo maior para conseguir aplicar na nossa vida. Né? Quando a gente lê, quem pode ler 2 Timóteo 3,16? Posso ler? Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então a ideia de que a escritura, toda ela é inspirada por Deus, justamente para que nós consigamos entender, compreender, discernir, né, a vontade de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida. E Tiago 1,22 vai falar para sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra. E a gente só vai ser praticante à medida em que nós aplicamos a palavra de Deus. Então eu escuto, eu ouço, ou eu leio, aprendo,
e então pratica. E o que Tiago está falando é justamente isso. Vocês são ouvintes, mas vocês precisam também ser praticantes. E faz parte do processo da aplicação. Olha os passos. Já interpretei o texto, agora eu preciso transportar o ensino do autor a seus leitores para a minha realidade. O que isso quer dizer? Lembra que quando a gente olhou para na interpretação, em que nós identificamos o estilo literário, e a gente precisa levar em conta o tempo, a época que foi escrito, para a gente conseguir então pegar o ensino da época e trazer para a nossa realidade, né? E a gente até mencionou, provérbios não são promessas, né? Isso é uma coisa que faz parte do processo da interpretação, que a gente viu na semana passada. Se eu interpretar provérbio como promessa, a minha aplicação vai ser errada. Agora, se eu interpretar provérbio como um ensinamento, um conselho de sabedoria, então a chance de eu acertar na aplicação é maior. Então, está tudo muito amarrado, e por isso é importante eu entender toda a questão do texto, né, para que eu consiga fazer a aplicação adequada. Tá? E a ideia, eu ficar falando aqui, a gente não vai conseguir caminhar muito, mas a gente vai ter a coisa prática para fazer e discutir aqui como que a gente vai fazer essa questão aí da aplicação. Tá? Eu preciso entender que existe uma semelhança. Por exemplo, Colossenses 3,13 está falando de aconselhai-vos mutuamente e tudo mais. No primeiro século era necessário, e isso é necessário ainda hoje. Então eu preciso extrair isso e trazer para a minha realidade. Talvez não vai ser da mesma forma que faziam no século I, porque no século I não tinha chamada de vídeo, não tinha o WhatsApp, não tinha nada. Mas a questão é, precisamos fazer, né? Porque é um ensino para nós. Então a situação da vida não é muito diferente. Existem várias semelhanças com o século I. A primeira delas é: somos pecadores, carecemos da graça de Deus, e isso transpassa qualquer período, qualquer época do tempo. Tá? Algumas perguntas aqui que a gente vai ter que fazer à medida que a gente vai fazendo a aplicação. Tá? Qual é o ensino eterno? Tá? E aqui a gente está definindo o que é ensino eterno. Tá? Ensino eterno é aquele que permanece por todas as eras. É aquilo que Deus diz, e é um ensino que vale tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto para os nossos dias de hoje. Ame a Deus. É o ensino eterno. Né? Ame o próximo como a ti mesmo. É o ensino eterno. Não roube, não furte, não mate. São ensinos eternos. Né? Enfim, né? Então eu preciso extrair isso do texto, né? Como a gente leu agora, Tiago 1:22, eu preciso ser não só ouvinte, mas praticante. Não há vida cristã sem a prática da palavra de Deus. Então isso é um ensino eterno. Então, eu preciso olhar para o texto e identificar, tá, esse ensino. Qual é o propósito do ensino? Tá? Às vezes o propósito é, você tem sempre a glória de Deus, isso aí é sempre isso. Mas às vezes o ensino está falando a respeito do relacionamento familiar, às vezes de uma postura no ambiente profissional, às vezes de uma conduta dentro da igreja, enfim. E ele não é engessado, fechado em si mesmo, mas você vê lá: servos, honrem os seus senhores, né? Enfim, você tem uma série de ensinos ali que tem um propósito. Tá? A glória de Deus é sempre o alvo final? Ok. Agora, você tem algumas coisas bem específicas ali que resultam na glória de Deus. Então eu preciso entender esse propósito. Para quem foi dado o ensino? Para a igreja? E aqui a gente começa a entrar em alguns aspectos. Né? Há um ensino do Antigo Testamento. Eu preciso ver se aquilo é válido
para todos os períodos ou era válido, por exemplo, no caso, para o Israel? Eu preciso definir. E aí a maneira em que você vai ler a Bíblia, e aí é uma outra matéria, hermenêutica, mas vai definir isso aqui também. Tá? Se circuncisão ao 8º dia era para Israel, e se Israel é a igreja, eu vou ter que estudar e entender o porquê que hoje a igreja não precisa da circuncisão e porquê que precisava lá atrás, e se Israel é a igreja, porquê que não precisa hoje. Então, são implicações que existem para nós na hora de fazer a aplicação e que a gente precisa se perguntar. A ordem, o ensino, ele foi dado para a igreja ou não? E isso vai definir se de fato eu preciso ou não cumprir. Se é uma coisa que era feita lá atrás, mas era boa, eu posso ou não cumprir. Enfim, você tem uma série de questões aí para responder. A outra pergunta que você precisa fazer: o que Jesus falava a respeito disso? Ele ensinou sobre isso? Então eu preciso saber, os ensinos de Jesus, eles continuam ou não essa ordem que foi dada? São perguntas que eu preciso fazer para o texto, dependendo do texto, e às vezes isso é uma coisa que foi no Antigo Testamento, e outra coisa que foi feita, que foi colocada lá em Apocalipse. Eu preciso voltar para os evangelhos e ver, Jesus falou sobre isso, o que ele falou, como ele falou. Então são perguntas que eu preciso avaliar sempre que eu estou fazendo a aplicação. As cartas, elas continuam ou não o ensino? Você pega o assunto dízimo. As cartas continuam o ensino do dízimo ou ele fica limitado a Israel? Você vai estudar e você vai entender. E você vai, então, definir e ali concatenar as ideias e ver o que a Bíblia realmente ensina sobre o princípio do dízimo, como ele é feito hoje, se o princípio ainda vale e se a prática hoje é igual a que era no Antigo Testamento. São essas respostas que você vai ter à medida em que você faz o estudo. Você já fez observações, você já interpretou e agora você está aplicando. Então, eu não quero instigar ninguém a fazer debates aqui a respeito do dízimo, eu só estou dando exemplos para que são perguntas práticas para nós fazermos. O que é válido hoje? É o princípio do dízimo ou percentual? Né? Enfim, né? A gente precisa estudar e ver a respeito disso. Ok? Outras questões aqui, avaliação pessoal. Você identificou o princípio eterno, você identificou o ensino, você chega nessa pergunta aqui. Primeira pergunta: tem algum exemplo que eu não estou seguindo? Jesus disse que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu estou seguindo esse princípio? É a primeira pergunta que você faz com relação à sua avaliação pessoal. Tá? Então você tem que se questionar. Eu aprendi isso, mas eu estou conseguindo colocar isso em prática? Tá? Se não, aí eu tenho que interagir com isso. Há algum pecado que eu preciso abandonar? Pensa, a gente está falando aqui de uma avaliação pessoal e do seu momento de estudo bíblico, na sua casa, sua devocional. Eu li o texto, eu penso sobre ele. Tem alguma prática que eu preciso abandonar? Às vezes é um pecado que eu tenho cometido e eu tenho consciência de que eu estou cometendo ele. Às vezes Deus vai me mostrar na hora do ensino. Eu li, aprendi, entendi, estou cometendo um pecado nessa área porque eu não estou cumprindo como a Bíblia está dizendo aqui. E aí? Né? Há um erro que eu devo evitar? Você vai ter que avaliar, né? A sua vida. Que erro eu tenho que evitar para evitar esse pecado e então passar a praticar o que a Bíblia
Bíblia diz, né? Provérbios 28, 13, se eu não me engano, fala que o que confessa e muda, o que a confessa e deixa, né? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, isso alcançará misericórdia. Então eu vou identificar o pecado, ok, eu reconheci, mas eu preciso abandonar o pecado, eu preciso praticar aquilo. Eu falei Provérbios 28, 13. 28, 13. Esse texto aí que eu citei agora. Fala da prática, né? Eu preciso reconhecer o meu pecado e abandonar. Então, eu vou abandonar, não é simplesmente cessando. Como Tiago 1,22 disse, praticando a palavra. Eu preciso não ser somente ouvinte, mas praticante. Então, são essas questões aqui que a gente vai fazer, né, na hora da aplicação. Por isso que demanda tempo. Por isso que você precisa sentar e se concentrar e às vezes numa porção menor do que da palavra de Deus, do que você acha que deveria, né? Ler 3 capítulos num dia, talvez você perca muita coisa aí nesse processo, né? Há algum novo pensamento acerca de Deus que eu não tenho em mente? Isso é importante. Eu nunca havia pensado na misericórdia de Deus na situação tal. Né? Agora eu li esse texto e eu entendi. Então você vai fazer a sua avaliação pessoal e você vai chegar na sua aplicação. Né? Por quê? Eu vou abandonar esse pecado e eu vou ver a misericórdia de Deus. Então, o que esse relacionamento, o que esse ensino, fala sobre meu relacionamento com Deus? O que amar o próximo como a ti mesmo fala do meu relacionamento com Deus? Se é que ele fala alguma coisa. E a maneira que eu lido comigo mesmo. Essas perguntas, e por último, né, os outros. Né, na minha casa, na igreja, no trabalho, enfim, nos meus relacionamentos. Essas perguntas que nós precisamos fazer à medida em que a gente vai fazer, para que a gente consiga chegar na aplicação pessoal. Esse é o processo. Eu entendi, eu anotei tudo, e aí eu começo a fazer perguntas para o texto. Perguntas agora que tem a ver com a minha vida. Com o fulaninho lá do trabalho, que eu tive um problema na quarta-feira, e aí de repente eu entendi alguma coisa aqui que estava bagunçado na minha vida. Então, esse processo da avaliação pessoal, ele tem esse objetivo. Você pedindo a Deus, né, sabedoria e iluminação do Espírito para identificar como está a sua vida em relação ao ensino, ao estudo que você está fazendo, aquilo que você está aprendendo. Até aqui tudo bem? Beleza? Porque daqui a pouco a gente vai começar a conversar. Todo dia tem que perguntar no decorrer do dia, a gente convive com diversas pessoas, né? E como você tem que conviver com as diferenças. Então você tem que estar livre, você tem que estar despojado de tudo aquilo. Sim, e você precisa então olhar para fazer perguntas para você mesmo. O que é que me impede e me dificulta para... Da impaciência. São questões do dia a dia, simples, mas que à medida que você estuda a palavra de Deus e faz essas perguntas e faz essa sondagem, essa avaliação, Deus vai te capacitando para que você cresça nessas áreas. Né? O problema é quando a gente ignora isso. Né? E a aplicação ela tem esse papel. Né? Eu já observei, eu interpretei, agora eu preciso trazer para a minha vida. Essa é a conclusão do estudo. E se a gente não fizer isso, a gente vai estar com o estudo incompleto. Há princípios que direcionam meus relacionamentos com Deus, com as pessoas. Né? Você vai identificar tudo isso à medida que você vai estudando.
Tem coisas que não necessariamente vão direcionar o modo de você se relacionar com as pessoas, mas que implica muito mais numa questão íntima de você se policiar, de você se controlar, de você buscar em Deus sabedoria, né? Que sim, os desdobramentos disso vão implicar um relacionamento com as pessoas, mas não necessariamente tem a ver. Então, são perguntas para tornar a sua aplicação mais fácil, tá? O que aconteceria se eu realmente seguisse o que o texto ensina? Você precisa se perguntar. O que aconteceria se eu seguisse de fato o que o texto está ensinando? Eu falaria mais bom dia para as pessoas. Eu falaria bom dia sorrindo, não sei. É uma coisa. Né? Então, eu veria certas pessoas e situações com olhos diferentes. Entendeu? Tem coisas que a gente vai aprendendo quando você estuda a vida de José. Por exemplo, você vai estudar alguns aspectos ali da vida de José, alguns trechos de Gênesis, em que você vai ser conduzido ou movido a enxergar situações com olhos diferentes. Algum mal que alguém faz para você, que não necessariamente é direcionado a você, mas acaba respingando em você. Enfim, né? Quando uma pessoa fala que vai fazer uma coisa por você e ela esquece, você tem isso na vida de José. E você então pode tirar aplicações disso e que pode fazer como que você enxergue situações da vida de uma maneira diferente. Mas tudo isso fundamentado na palavra de Deus. Como eu tenho negligenciado a aplicação desse ensino? Pega as questões de trânsito. Você sabe que o limite de velocidade naquela via é tal. É uma coisa bem prática. Respeito, submissão às autoridades. Você sabe o limite de velocidade, mas por alguma razão você insiste em ultrapassar o limite de velocidade. Então, como você tem negligenciado o ensino? É uma autoavaliação. Né? É a maneira de você olhar para a palavra de Deus e fazer perguntas. E então, eu tenho negligenciado assim. Sei lá, quando eu estou com fome, eu tendo a dirigir mais rápido e ultrapasso o limite de velocidade. Você entendeu isso? É uma situação essa. Como você vai resolver isso? O que está controlando o meu coração para que eu cometa determinado pecado? Essa questão vai ter vários desdobramentos para você, mas vai conduzir você no estudo da palavra de Deus, né, nessa parte da aplicação, para que você então cresça. Tá? O objetivo vai ser sempre, né, você aprender, você crescer, você desenvolver, mas dentro de um processo. MEB é prática, tá? É exercício. Você tem que ir fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando e as coisas vão se encaixando melhor na sua cabeça. Então, a gente separa os processos. Acho que eu falei isso no domingo passado. Eu separo observação, eu separo interpretação e eu separo aplicação. À medida que você se exercita nisso, as coisas vão se fundindo. Então, às vezes você vai tirando observações e já consegue extrair algumas aplicações, mas tome cuidado com isso, porque na interpretação, se ela tiver falha, se você queimar essa etapa, pular a etapa da interpretação, pode ser que você erre na aplicação. Então, mas é uma coisa que à medida que você pratica, você vai se aperfeiçoando. É por isso que eu levantei aquela questão de ler. É importante ler. E a geração hoje, eu estava conversando com um jovem essa semana, um problema sim, não estou demonizando a coisa, mas sim, ela dificulta. O audiobook, você ouve, você não para ler, né? Você não volta. Eu falei para ele, você está ouvindo lá o Cid Moreira, você não para, dá pausa e volta para ouvir o que ele falou, que palavra que ele usou. Você não faz isso no audiobook.
você está lendo, você fala, opa, peraí. Ah, e quando se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, se afastavam de quem? Se você está no audiobook, a coisa vai correndo. Então, eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que prejudica o seu estudo. Né? Ele fragiliza. Né? E nada, ainda na minha opinião, nada substitui a leitura. Então, pode falar. E cada vez mais, tanto na escola, na faculdade, as pessoas têm se voltado mais para videoaula, podcast, tudo que é mais fácil de absorver, que é ouvir, ver, né, do que ler. Isso tem prejudicado tanto alunos como professores, e na igreja também a gente tem essa tendência de vou assistir ali uma videoaula do CCB. É mais fácil do que eu pegar a Bíblia e estudar ela na leitura. O que às vezes facilita e não facilita a absorção. Por exemplo, eu sou um cara que, se eu for ouvir um podcast, nos primeiros 30 segundos eu estou ouvindo. Depois eu estou fazendo outras coisas, eu não estou mais ouvindo. Entendeu? Aí nos 5 minutos finais eu presto atenção e na minha cabeça eu ouvi, completei o negócio, agora eu já sei sobre o assunto. É a mesma coisa. Comprei um livro, mas eu preciso ler o livro. Mas a gente acha que só o fato de ter o livro na prateleira a gente já conhece o assunto. Sem ler, sem esmiuçar, sem questionar. Então, isso é uma característica dos nossos dias. Né? Então o cara põe o podcast e vai, liga o carro e vai. Aí no meio do caminho, tem que desviar de moto, quase bate no carro dele, ele quase atropela um cara, tudo, mas chega no final, ele está ouvindo o podcast. Ele acha que o fato de ter acontecido um monte de coisa no trânsito não desconcentrou ele de ouvir aquilo. Então ele acha que ele absorveu. Alguma coisa talvez tenha absorvido, mas com certeza absorveria muito melhor se dedicasse o tempo para ouvir o podcast e só aquilo, entendeu? Porque você vai ouvindo, você está ouvindo palavras. Gente, o nosso coração é enganoso, tá? Então, assim, eu estou falando de mim, porque eu sei que se eu ficar ouvindo eu não vou absorver nada, mas na minha cabeça eu vou querer acreditar que realmente eu aprendi aquilo. Mas eu não estava prestando atenção, né? De fato, mas eu ouvi. A diferença de ouvir e escutar. Então, nesse ponto que a gente precisa entender a necessidade. Quanto tempo eu tenho para fazer estudo de médio? Eu tenho 40 minutos por dia. É isso que você vai usar. Aí não, eu tenho 25. Tá bom, usa isso. Mas use. Né? Não queira pegar e fazer um negócio aqui e outro ali ao mesmo tempo, porque você vai se dividir. Dona Elis estava falando que ela tentou fazer os passos de Mary, mas estava com os netos juntos. Tem que cuidar do neto. Não tem jeito. Não consegue. Então, por alguns momentos você concentra, depois é interrompido e tudo mais. Então, isso é uma característica dos nossos dias, né? Da gente buscar as facilidades, mas não pensar que essas facilidades, se não usadas de maneira adequada, porque eu creio que são coisas boas para usar, mas o problema é como a gente faz uso disso. Né? Elas não vão acrescentar muito para nós. E pior, vão nos causar confusão, engano. Né? Eu acho que sei, eu acho que eu estudei, mas na verdade foi uma pincelada. Então é um cuidado que a gente precisa tomar. Né? Eu creio muito que ainda nada substitui a leitura e a releitura e a releitura e a releitura. A gente se acomodou porque tem muitos pensando por nós. E quando tem muita gente pensando por mim, eu não me preocupo em debruçar na palavra de Deus. Porque aqui embaixo alguém já pensou por mim. E aí? Para que eu vou me esforçar se aqui já... Então é uma questão dos nossos dias. Falei para vocês, tipo, na primeira aula, eu uso comentários, mas é meu último recurso.
preciso me preparar dessa forma, porque senão eu não vou absorver o ensino. Eu preciso olhar para ver se, de acordo com aquilo, cheguei numa ideia próxima do que o cara pensa, não que ele seja totalmente certo e eu totalmente errado, mas sim, para ver se a gente, se a linha de raciocínio caminhou junto. Então é nesse sentido, né? Se a gente não se empenhar, se a gente não se esforçar, não se dedicar, a gente vai sofrer. Como dizia um professor meu, vai ficar comendo na mão dos outros, né? E é importante a gente saber dar os nossos passos também. Antes da gente entrar na parte prática aqui, nem todas as perguntas serão respondidas em todos os textos que estudarmos, tá bom? Tem coisa que você vai, até mesmo narrativas, às vezes você começa a ler a narrativa e você tem várias coisas que não necessariamente vão trazer princípios para você, né? Mas faz parte da história, faz parte do contexto. Se você não ler, você não vai entender, mas não necessariamente você vai conseguir arrancar alguma coisa prática para você, tá? Então tem que tomar cuidado para não ficar naquela neura. Tudo que eu leio eu preciso extrair. Calma, tem coisa que não dá. Tem coisa que não vai ser produtivo, que você não vai conseguir. Então, por isso é importante, siga os passos, porque uma vez, depois de interpretado, você vai ver se aquilo realmente você vai conseguir extrair alguma coisa ou não. E falando sobre o transporte, né? Você tem isso aqui, ó. Quando aparecer alguma característica de Deus, não existe o transporte, tá? Pela simples razão de que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Deus é espírito, não muda isso. Não muda, entendeu? Então você não precisa fazer o transporte, a coisa está ali, né? Deus odeia o divórcio, está ali. É característica de Deus. Deus é misericordioso, ele é compassivo. Você vê isso escrito de várias formas, em vários textos, mas o princípio é esse, não tem para onde correr. Então, é o tipo de coisa que já está pronto para nós, né? Então, duas coisas importantes para nós aqui. Nem tudo a gente vai conseguir arrancar e extrair aplicação prática, tá? E quando aparece características de Deus, já está feito. Ele não muda. Em Malaquias 3, ele diz, Senhor, eu não mudo, né? Eu não sofro variação, né? Eu sou estável, né? É isso, tá? Então aqui é importante a gente ter isso em mente, porque eu lembro quando eu estudei médio, às vezes eu ficava tentando, e eu fazia toda devocional, eu tinha que tentar, eu estava lendo Neemias às vezes e não conseguia extrair um princípio bíblico de determinado parágrafo que eu tirei para ler naquele dia, e eu ficava frustrado. Eu não estou estudando a Bíblia direito, eu não estou conseguindo, mas ali não tinha muita coisa de prático para mim hoje, entendeu? Agora entendeu? Entendeu? Sou pedreiro. Então assim, eu não vou. Então, e é importante para a gente não ficar frustrado com essas coisas, assim, porque tem coisas que não vai ter. Mas normalmente tem, mas algumas passagens, e é importante você ver onde você está estudando, né, no livro, para você discernir bem se de fato aquilo vai trazer para você alguma aplicação prática ou não. Solteiro, leve cantares. Esse é um livro poético e profético nesse caso. Só esperança. Então, só não tem que fazer, não. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar nas aplicações, né? E aí agora então a gente vai trabalhar um pouco. Se vocês olharem aí, eu dei sugestões, tá? Na apostila.
Você tem a apostila aí, Márcio? Não. Você quer? Eu Eu quero. tenho aqui uma cópia. Agora que eu me toquei que você estava assim. Eu vou precisar da caneta. Tá. Pessoas, Oi. você tem mais um aí pra me dar pra... Tem. Eu tenho uma. Ela sobrou Eu aqui. tiro uma xerox. Não, você pode ficar. É que eu acho que ela saiu impressa meio esquisita, assim, meio. Uma parte virando de ponta cabeça, umas coisas assim, entendeu? Dá pra ler. Mas senão depois a gente pede pra Tati lá, a gente manda. Mas eu acho que, sim. Então, eu fiz aqui algumas sugestões, ó, você tem na página 10, né? Aplicar os 3 passos de MEB no texto de Tiago. Só que isso, eu completei aqui, porque isso eu fiz alguns anos atrás e era um processo diferente, era um curso diferente em que as pessoas tinham mais tempo para fazer isso, né? Então, como eu não quis jogar um fardo em cima de vocês, né, fazer observação, interpretação, eu deixei para essa última aula para a gente fazer aqui a aplicação e dei umas sugestões aqui de perguntas, tá? De aplicação, tá? Então você tem aqui Tiago 4, né, de 11 a 12, o texto não está aqui na apostila, mas eu vou ler aqui. E aí ele diz, na minha versão aqui, que eu vou ler, que é século 21, 4, 11 e 12. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Então você tem esse texto aí de Tiago, uma ordem clara para aquelas 12 tribos lá, né? E aí a gente vai conversar, ter algumas ideias aqui de aplicação, tá? Eu sei que o André já fez, depois ele fala pra gente a dele aqui também. Mas ó, você tem aqui, qual o propósito da ordem ou ensino para os leitores? Tá? Tiago faz uma exortação por causa de contendas e guerras que estavam acontecendo entre as 12 tribos para que eles parassem, tal. Então, isso aqui é uma sugestão de observação. Você pode usar outras palavras, fazer algo muito maior do que isso aqui, tá? Eu só fiz uma coisa para a gente poder discutir aqui. Para quem foi dada a ordem ou ensino? Foi para a igreja? Sim, as 12 tribos dispersas, eles eram igreja. Tá? Os ensinos de Jesus continuam ou descontinuam o ensino? Então eu coloquei aqui alguns textos que tem menção de Jesus falando a respeito desse assunto, tá? Dentro da interpretação, dentro de uma observação já feita, tá bom? E aqui a outra pergunta: as cartas, elas continuam ou descontinuam essa ordem ou ensino? Né? Então, como que Tiago se encaixa aí nas cartas de Paulo para as igrejas? Como que esse texto se encaixa? Como que ele se encaixou nas palavras de Jesus? O que é que tem a ver ali? E você tem aqui uma série de textos listados e relacionados para a gente pensar aí a respeito deles e juntar as ideias, né? Juntar essa ideia para ver o que vai sair de transporte. Aí eu fiz uma sugestão também, uma sugestão de transporte. Você tem aí na página 11. Ao difamar um irmão em Cristo, eu deixo de obedecer a Deus e passo a julgar as suas ordens, as ordens de Deus. Porque ele está falando, olha, você não pode falar mal do outro irmão, você não pode difamar o outro irmão. Isso é uma ordem de Deus. Né? Então, quando eu difamo, eu estou desobedecendo a ordem de Deus. Tá? E isso é uma sinalização de que eu estou querendo estar acima da lei de Deus. Isso foi um transporte que eu fiz há algum tempo atrás já, e você pode fazer com outras palavras. Eu acho que você vai chegar numa conclusão muito próxima que eu cheguei aqui. Tá? Mas de repente você vai fazer alguma coisa que tem outra implicação que eu não consegui enxergar. Enfim, esse dinamismo do estudo, ele existe. Tá? Às vezes eu vejo uma coisa, você vai ver a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais abrangente, mais ampla, e
E aí a gente vai conseguir fazer o estudo. Então, percebam, o que eu fiz aqui? Eu respondi aquelas perguntas, o ensino para a igreja, tal, para quem que é, Jesus falou sobre isso, as cartas falam, né? Extraí um princípio e fiz o transporte. Por quê? Lá estava tendo um problema de difamação no meio das 12 tribos, por isso que Tiago escreveu isso. Então eu tirei o transporte para hoje, a minha realidade hoje, que não é muito diferente do que acontecia lá. Então eu não devo difamar. E por que eu não devo difamar? Porque Deus disse que não é para difamar. E agora a gente pode pensar aqui juntos nas aplicações pessoais. Então, aí deixo para vocês aí pensarem e sugerirem algumas coisas que a gente pode trazer de prática para a nossa vida dentro desse ensino. Então, se vocês precisam de uns 3 minutos, 5 minutos para pensar um pouco, né? Aí tá aí para vocês, mas escrever alguma coisa aí, qualquer coisa que vocês possam pensar. Você está sem apostila também, Marcos? Você me deu, mas me deixa em casa. Eu fiz diferente. Fiz assim. Vai lá, André. Pode falar. Uhum. Eu não sei uma coisa apostila, eu quis pegar no nível, sentindo que eu Aí o que eu fiz? Eu vi quem era o Tiago. Uhum. E fundamentou a carta em si. Sim. E uma ideia principal de toda a carta. Uhum. Aí dividi ela em 3 fases. Uhum. Mais ou menos aquilo que eu li. Uhum. Antes de usar Tiago na semana repassada, eu estava evangelizando o pessoal. Eu gostava muito. Uhum. Coincidentemente foi o mesmo que você usou. Aí eu peguei todo o texto. Eu tive as ideias principais. Sim. Aí nessas ideias principais eu encontrei o seguinte. Primeiro, a primeira parte do texto que ele falou lá é para vencer as tentações em relação à fé. Uhum. A pessoa tem uma fé que ele relaciona as várias tentações, vários pecados, várias possibilidades de cair. O segundo momento é como ele demonstra de forma prática a sua fé. E o terceiro, que é os últimos 4 e 5, é problemas que dá problema com a sua fé. Uhum. Ele fala de problemas. Sim. Uhum. Dentro desse capítulo 4, esse texto que nós publicamos um monte de coisa, ele também se subdivide. Uhum. E ele da seguinte forma. Ele começa com condenações, certo? Você não pode. Essas palavras diretas, não tem medo, não usa essas palavras. Entendeu? Segundo ponto, ele colocou a frase que ele colocou principal lá, submeta-se a Deus. Fracasso, a frase principal. E todo esse segundo ponto aí, que vai do 7 até o 10. Isso é aquela ideia chave ali, a ideia que você colocou. Ideia legal. Da palavra principal, Entendi. Aquela que vai nortear todos tudo. Né? Sim. Aí depois eu coloquei as recomendações. Que é justamente o 11 e 12. Eu não entendi, né? Eu não vejo um mandamento, ele recomenda. Pessoal, seria bom, não façam isso. Ele dá uma ideia de ser. Ele dá uma ideia de certeza. Por que esse isso? Isso sempre são as frases, os verbos utilizados. Os verbos utilizados aqui foram da ideia de não julgue, não faça, não haja. Isso é, pode ser que eu possa julgar, pode ser que eu não possa julgar. E o último ponto é justamente sobre os planos, do 11, do 13 até o 17. Que fala sobre os planos, que é a segunda parte do nosso trabalho. Sim. Aí, depois disso, eu comecei a fazer antes dessa visão. Eu não olhei esses conceitos de psicologia, de Jesus, de São Paulo, não olhei isso. Olhei estritamente o texto. Aí, dentro disso, eu ver aonde se encaixava essas recomendações aí, cuidado com o 11 e 12, do texto do Tiago. Como você chama aí? O que ele está falando sobre isso? O que ele falou antes? O que ele falou depois?
Não, tá. O que a gente precisa, eu acho que tá muito legal. Você tem a sua maneira de fazer o estudo. E uma coisa que é importante você observar, na carta de Tiago, você tem mais de... Fugiu a palavra. Mais de 50 ordens diretas. Existe a palavra certa. Então, e isso realmente ele nos deixa muito claro de que ele não está dando uma opção. Ele está dizendo, faça isso, faça aquilo, seja aquilo. Ele tá sendo incisivo, entendeu? Prático e direto, né? É uma carta que ela é muito prática, porque você tem aí 5 capítulos com 20, nem todos têm 20 versículos, mas você tem aí quase que mais de 50 imperativos, né? E que deixam bem claro para nós que ele está de fato dando ordens, orientações e o que a gente pode dizer, respostas práticas, né, para a dinâmica da vida. Então, eu acho que o que você fez está correto, está bacana, tá legal, faz parte. Cada um vai fazer de um jeito. É isso que é interessante. Você tem a sua maneira de fazer observação. Acho que você fez legal. Você fez de toda a carta e depois você foi separando. Esse é o mundo ideal, né, para que você faça o estudo. Né? Nem sempre a gente consegue fazer isso por causa de tempo mesmo e tudo mais. Mas eu acho que está legal. E se você tiver as suas aplicações aí, pessoais, pode. Assim, o que me deixou, eu passei muito tempo pensando, foi nessas recomendações. Uhum. Por quê? Ele disse para o 11, assim, irmãos, primeira frase que ele conta, né? Uhum. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Ele incisivo aqui, não fala. Uhum. Ele verbo direto. Sim. Mas dá a entender que ele não está aplicando isso de forma, como você falou, imperativo. Entendi. Por quê? Por causa do verbo. Entendi. Isso. O verbo no português, tá? Eu entendi. O verbo não está assim, não faça, entendeu? Não diga. Uhum. Aqui ele diz, não fala, mas assim, ele é imperativo subjetivo, tem uma posição. Uhum. Ele dá a entender que pode ser que sim, pode ser que não. Entendi. Isso eu gastei muito tempo pensando sobre isso. Uhum. Uhum. Eu fiquei pensando, mas será isso mesmo? Aí eu fui ver outros passos. Uhum. Alguém fala que isso do mundo, no mesmo capítulo, tá? Esse plano de linhas guerras, se compreende, estará com vocês. Não veio situações, vocês ouvissem coisas, mas não as têm. Isso é, mata e inveja. Tem que ser lá, diretão, você faz isso. Uhum. Vocês fazem isso. Uhum. Ele foi direto ali. Aí, versículo 4, adúlteros, vocês não sabem analisar, isso é. Ele foi direto, adúltero, você está errado. Uhum. Que essa ideia do mundo faz o mundo de Deus. Aqui ele foi assim, mais, vamos dizer assim, assim eu entendi. Uhum. Quando você olha o versículo 10, ele está dando aqui uma ordem: humilhem-se diante do Senhor, né, e Ele vos exaltará. Isso humilhar é imperativo. Isso é imperativo, mas é um imperativo, e dentro dele, se você se humilha, se você se humilha diante de Deus, isso já tem uma implicação aqui, não vai falar mal do outro. Porque diante de Deus você já se humilhou, você entendeu? Então ele está falando, você não fala. E havia esse problema. Ele fala, no capítulo 1, estejam prontos para ouvir e tardios para se irar, para falar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. No capítulo 3 ele faz uma advertência muito extensa a respeito dos que querem ser ou que são mestres, a respeito da língua. Então esse tema da língua, do falar, ele está muito presente em Tiago. E aqui, então, certamente havia problema aqui, né? Entendeu? Então,
esse é o pano de fundo, vamos dizer aí, que a gente vai entendendo à medida que a gente vai lendo Tiago. Outra coisa interessante que eu achei que ele comparou o meu comportamento com o meu irmão com ele. É interessante esse paralelo que ele colocou. Eu não encontrei, eu precisei entender na vida, isso é bem prático como ele colocou. O meu papel com o irmão é tão importante quanto a ele. Não é mais importante, nem menos importante. Mas como me relaciono com o meu irmão, é a mesma coisa como você não lê. Se eu ler a lei, eu tenho uma relação com o meu irmão. Não, acho que não. Mas os dois estão juntos. Sim, eles estão diretamente ligados. Porque no caso aqui, você está falando da lei e a palavra de Deus, então à medida que você está submisso a ela, isso vai ter desdobramentos no seu relacionamento com o seu irmão. Aí no final eu concluo, se você faz isso, você está hoje. Então isso é interessante. Essas observações são boas para a gente trazer para a prática, porque eu tenho aqui eu julgar, mas quando a lei de Deus, a palavra de Deus julga, isso não é um problema. Entendeu? Então, aqui tem um ponto importante para nós. Né? Quem está julgando? Não, eu estou sendo um instrumento, mas eu estou usando a lei. Então, a questão aqui, ela entra nesse sentido. Se eu estou julgando fora dos parâmetros, dos padrões, daquilo que Deus estabelece, eu estou julgando a lei. E aí, por isso que ele fala, só existe um legislador, um único juiz, e esse é Deus. E como que eu vou saber onde está isso? Na palavra dele. São essas implicações que a gente vai estudando aí ao longo do... O os observadores da lei. São todos eles que estão são os judeus, são os judeus. Exatamente. São os observadores da lei. Observavam esse vizinho são observadores da lei. Sim. E os vizinhos são poucos. É isso aí. Então, eu acho que num processo, você vai entendendo muitas coisas aí à medida que você vai lendo e vai fazendo as observações. Mas você entendeu como é importante a gente pegar e tentar linkar as coisas? Ó, ele falou, vocês precisam se humilhar. Aí você vê que ao longo da carta ele tem falado, ó, toma cuidado com a sua boca, vê o que você vai falar, não fica inventando coisa, vai com calma e controla a sua língua, porque ele ainda fala, a língua é um problemão, né? A língua, se não for bem controlada, isso aí. Então você. Mas ela mata. Então. Aconteceu isso comigo. Eu acredito. Doeu na alma. Eu estava tão longe, mas eu estou. Ele é soberano. Então, essa ideia aqui, né, de nós discutirmos esse assunto aqui, é justamente para ir afinando e alinhando essas questões. Né? Eu já vou vendo ao longo da carta que ele está conduzindo um assunto e está inserindo nos assuntos a questão da fala. Então, quando ele fala que não fale mal, cara, eu vim falando isso já, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Agora não fala mal. Né? Então eu cheguei aqui no ponto. Mas vamos lá, o que vocês extraíram aí de aplicação, alguma coisa aí? Falar mal é acusar falsamente ou falar contra. Então é possível que você fale a verdade e cause mal-estar sem falar mal. E é possível que você não fale mal com má intenção. Então, eu vejo que é objetivo o pecado, mas é subjetiva a intenção. Porque existem pessoas que falam querendo produzir o mal, mas não usam palavras diretamente más. Sim. Elas usam palavras que amortecem o impacto. Mas ela quer ou criticar, ou expor, enfim. Então eu vejo que
para começo de conversa. Eu não posso ter prazer ou buscar, né, essa destruição da reputação do meu irmão. Sim. Porque senão eu vou falar mal. E ainda que eu não fale mal nas categorias externas, eu vou estar falando mal diante de Deus. Diante de Deus você está Então, falando. eu vejo que essa ideia do falar visando destruir a imagem. Falar para diminuir, ou falar para... Porque quando eu diminuo alguém, automaticamente eu estou querendo me engrandecer. Sim. Não tem como separar. E eu acho que é um problemão numa época onde a gente fala muito, escreve muito, lê muito, é muito perguntado, principalmente no contexto de igreja, né? Se você é líder, você sabe de coisas, até coisa que você não quer saber. Aí, às vezes a gente tá conversando, alguém vem e conta um negócio que você não quer saber, se torna um problema seu. Aí as pessoas chegam e querem falar mal para você sobre o assunto ou extrair informações. Então, você tem que praticamente evitar ter esse prazer, né, de destruir a imagem do outro. Pode ser que a imagem do outro é uma porcaria, o cara tá vivendo tudo errado, mas você não pode ter prazer nisso, você não pode se beneficiar disso. Legal. Alguma coisa mais? Mas o que o Mário falou? Aonde se encaixa isso? Porque na difamação, né? Falar mal. E o falar mal, por que ele por que Deus está falando disso? Ele julga, ele legisla. Né? Então, quando eu começo a falar mal, e eu estou julgando, e eu estou julgando de acordo com o quê? Aí é que está. Se eu estou julgando de acordo com princípios bíblicos, né, aí isso não é falar mal, porque quem julga é Deus. Agora, se eu começo com as minhas opiniões, né, então aí eu tô, as minhas opiniões que estão à parte da palavra de Deus, porque eu posso ter uma opinião que ela é coerente com a palavra de Deus, então aí já não sou eu, né? Eu estou dizendo que conversando. Sim. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. E depois ele fala, apenas um legislador, juiz, aquele que pode salvar e destruir. Acabar e mudar. Sim. Então, a recomendação para esse texto específico. Sim. Não é errado só para falar. Não. Mas o texto específico é bem claro. Não é falar. Entendeu? Não é para você falar mal do seu irmão. Sim, de forma nenhuma. Não tem que ter. Não. dá de entender. Mas se for para identificação, eu posso falar. Se for para o mal, eu não falo. Não, ele fala para não falar de forma nenhuma. Porque o único legislador aqui é Deus. Mas não é para edificação se eu falo mal. A raiz já está errada. Esse que é o ponto. O falar mal, ele é quando já parte mal do meu desejo de falar. Não é o falar sobre. É o falar sobre que passa pelo meu juízo e aí eu quero entregar o resultado. Tipo assim, né? O Oliver está na primeira cadeira. Aí eu quero falar, isso é um fato. O Oliver está na primeira cadeira. Ele está olhando para frente. Não tem nada aí. Agora, o Oliver está na primeira cadeira porque ele sempre está na primeira cadeira, porque ele gosta de estar na frente. Eu já exerci juízo sobre uma observação concreta. Aí eu falei mal. O fato em si, o irmão pecou, ele errou, tal. Isso é um fato, não é falar mal. Agora quando eu falo, o irmão pecou por isso, ou eu falo para uma pessoa que eu sei que vai concordar comigo, que eu sei que vai destruir a imagem, não no foro correto, com as pessoas que precisam saber, aí eu estou falando mal. Porque aí a motivação já sai errada. Você quer continuar? Não sei. Tá. O texto ele está dizendo: se eu difamo alguém, se eu falo mal de alguém,
eu estou desobedecendo claramente a palavra de Deus. O Oliver está na primeira cadeira, vamos falar. Mas o Oliver já está na roda. Vamos supor aqui, o Oliver vive embriagado. É um fato. Mais ou menos. O que eu preciso fazer? Olha, cara, você está todo dia embriagado, você precisa parar com isso. Deus não quer que você viva embriagado e tudo mais. Agora, eu sei que ele vive embriagado. Eu não falo para ele que ele está embriagado. Eu chego para você e falo, André, o Oliver vive embriagado. Eu já estou começando uma difamação. Porque se o meu propósito, se a minha motivação fosse de fato restaurar a vida dele, eu não ia ter que falar para você que ele vive embriagado. Eu ia falar com ele. Então é nesse sentido. Porque o fato ele tá lá. Concreto. Mas assim, a maneira que eu vou lidar com isso, que requer sabedoria e submissão a Deus, humilhai-vos diante do Senhor, né? Então tem que ser a restauração. Ah, não, eu já falei com o Oliver que ele vive embriagado, ele não quer me ouvir. A gente tem que estar usando outros princípios bíblicos que não estão aqui necessariamente. Sim. Então eu já falei, ele insiste em viver embriagado. André, conversei com o Oliver, exortei ele não está nem aí. Vamos lá? Ou então, vou apresentar um caso lá, vamos supor aqui, na nossa realidade. Vou apresentar um caso na equipe pastoral. Tá assim, 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 assim. Nós vamos decidir em equipe. Você já falou com ele? Não. Você vai lá e fala, traz a informação, vê se é isso mesmo. Tá? Então, é nesse sentido. O fato em si, ele está lá. Mas a maneira que eu vou tratar com o fato, ela é importante. Então às vezes você não tem o recurso necessário. Você precisa falar com alguém e falar, eu tenho uma situação tal e eu não faço ideia. É um problema tão grande que eu não sei nem por onde começar e tal. Aí você precisa conversar com alguém mais sábio e falar, tá, e aí? Aí você não se exime da responsabilidade. Você vai e faz. E a questão, você está vendo que desde o começo do capítulo 4, ele vem falando de onde procedem as guerras entre vocês, se não do desejo pecaminoso. Então havia era um ambiente muito hostil e muito tenso, porque era um falando mal do outro, entendeu? Então é nesse contexto que ele está falando também, de que eu encontrei com o André aqui, vou descer lá e vou falar mal do André ali. E eram coisas assim, que envolvem todo o contexto da carta. Então você tem isso, né, como essa exortação: não fale mal, tá? E não fale mal é não fale mal. Guarda a sua língua da maldade. Exatamente. Mas não elimina os outros textos bíblicos. Não, isso não elimina. É porque você precisa juntar as outras coisas. Sim, mas não dá para desconectar da obra de Cristo, por exemplo. Que perdoa os fofoqueiros. Não dá para desconectar de Mateus 16, que fala sobre como confrontar. Então, quando a gente vai estudar um texto, ele tem o seu contexto canônico. Ele está no Antigo ou no Novo? Como é que era? Então, não dá para separar a sua aplicação, que conhece os dois, desconectado do todo. Porque se você desconectar de Mateus 16, você não vai saber falar nada. Porque aí você não vai poder falar sobre pecado nenhum. Mas se você tem o contexto de Mateus 16, você fala, eu sei o que é falar certo, do jeito bíblico, e eu sei o que é falar mal. Então aí eu entendo o que Tiago está falando. Então, mas você, quando você se atém a isso, por isso eu estou falando, as perguntas, foi dada a ordem para a igreja, Jesus falou sobre isso, né? Você tem uma série de coisas aqui, né? Você tem outros textos aqui, né, que eu coloquei, os ensinos de Jesus, né? Mateus 7, né, do cisco, da trave no olho e tudo mais, está sendo claro ali, né?
Ele está sendo muito claro. Você não consegue olhar para o seu pecado, você está julgando o outro, né? Você está olhando, olha a trave que está no seu olho para você ficar reparando no cisco que tem no seu olho. Então, você tem uma série de textos aqui que contribuem para o estudo, né? Para que a gente consiga tirar a aplicação, né? Você tem 1 Coríntios 4, 5, aí, que ele vai dizer, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Então, julgar precipitadamente é aquela coisa. O Oliver está embriagado porque ele está com um problema em casa. A embriaguez dele já é um problema. Agora eu começar a atribuir motivos pelo qual ele está fazendo, sem ter falado com ele, sem entender a questão, eu estou julgando. Entendeu? Ou fala que ele não tem jeito de mudar nunca. Exatamente. Né? Tipo, não, larga a mão porque ele não vai mudar nunca. Isso é uma condenação definitiva que meio que tira a oportunidade de você trabalhar. Você já condenou, aí você fala assim, eu vou fazer o quê? Aí você pode julgar e não precisa fazer nada, porque a pessoa não vai mudar nunca. Sim. E Paulo chega de sola nisso, fala, não, peraí. Então, entendeu? Então, assim, a gente vai pegando outros ensinamentos para jogar luz sobre essa questão. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar e vai se exercitando. Por isso que eu acho bacana a gente conversar sobre isso, para clarear os nossos pensamentos, não necessariamente sobre o texto, mas sobre o processo. Né? Eu quero focar mais no processo aqui, porque a gente pode discordar em interpretação. Vai acontecer, né? Então, mas o processo precisa ficar bem claro na nossa mente aqui. Alguém mais anotou alguma coisa aí? Eu refleti bastante quando a gente identifica coisas na outra pessoa. Tipo assim, de melhorar, de até exortar. Que nós não falamos primeiramente para ela, mas nós falamos primeiramente para outra pessoa. Fulano tem que melhorar nisso, fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer assado. E isso acaba não ajudando a pessoa. Ninguém, né? Isso não ajuda a pessoa que está ouvindo e não ajuda a pessoa que está precisando de ajuda. Sim, exatamente. É mais falar mal da pessoa do que colaborar com a melhora dela. Vou pedir oração por não sei quem aqui, pedir oração pelo Oliver, porque ele está lutando com embriaguez, mas é só um pedido de oração, vocês não precisam fazer nada, é só orar. Mas você sabe que eu tô assim, que eu agora estou salvando em casa, né? E passam umas pessoas lá, reciclando as coisas, e ele bateu lá no meu portão e falou assim, aí todo dia tem uma conversa, eu quero, dá pra limpar esse pratinho? Aí dos pintores estavam dizendo, nossa, me corta o coração e ver a situação desse moço. Ele chama Matheus. Ele está separado, a mulher deixou ele começou a entrar no meio. E ele está morando ou na lagoa ou debaixo de uma ponte lá perto de casa. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, ai Matheus, esse é um sofrimento muito grande, né? Eu te beber. Chegou um certo dia que eu falei assim, você não bate no meu portão do jeito que você está aí hoje. Eu me sinto mal de você. E eu comecei a procurar um socorro. Tem aqui em Ribeirão o pastor Samuel, ele trabalha com as pessoas que trabalham. Ele tem uma associação lá em Ribeirão.
orando, conversei com o pastor Samuel. Aí foi uma assistência social minha e tal. Eu conversei com ela. E eu falei, não, eu quero sim, eu quero. Então tá aqui, ó, o endereço. Você vai lá no Bruno Minas, que ela vai te encaminhar para um lugar, não vai te ver. Você vai sair dele. Porque ele queria. Mas o irmão, como é morador de rua, não deixava ele sair do fundo. Aí o que aconteceu? Eu voltei a falar com a assistência social, eu falei, então Deus, não fala mais nada, não deixa ele te manipular, que ele está te manipulando, e agora você não dá mais nada para ele, não dá dinheiro, não dá comida, não dá nada. E ela falou, e orar? Comecei a orar por ele. Você acredita? Faz 2 dias que ele não está mais bebendo. Que legal, né? Hoje ele me Graças a ajudou Deus. até a buscar umas coisas no supermercado e conversando. Não, mas hoje, amanhã eu estou indo na igreja. Não, hoje é domingo. Hoje eu vou lá na igreja da Assembleia. Eu falei, que bênção. E ele, na hora que ele despediu de mim, e eu vou orar para cima também. Então eu acho que a oração tem poder. A palavra, como é? A palavra tem força e a oração tem poder. Muito bom. Agora, o meu aqui, professor, eu queria refletir mais sobre. Tá bom. Eu vou repetir. Mas o que eu escrevi aqui é: Tiago, ele tem fé, ele representou que tinha muita fé, e era um servo de Deus. E ele ensinava a tribo com os mandamentos de Deus, com o objetivo de falar com muita sabedoria, que ele via, né, as pessoas usando, e que guardasse a língua da maldade, e que ele pede também da maldade, da informação, calúnia, essas coisas. E ele exaltava com paciência. Aqui no versículo 5, capítulo versículo acho que é o 11 de 5, né? Ele fala sobre que as pessoas eis que temos por bem-aventurados o que sofre. Ouvintes qual foi a paciência de Jó, que ele ensinou, né, que Jó ele foi temente a Deus e ele recebeu a misericórdia de Deus e foi bem-aventurado. Mas eu quero ler mais. Sim, leia sim. Eu prefiro ler Sim. a Bíblia de madrugada, a hora que eu acordo, que é um silêncio. E aí eu já percebi que assim. E essas observações que a senhora fez, a senhora pensa como isso vai impactar a vida da senhora. O que precisa ser mudado. Exatamente. Isso aí é muito edificante. Sim. Algo mais? Não? João, nada? Tá tranquilo? Tá bom. Vamos ler Tiago 4, 13 a 17. Eu vou ler, a gente tem poucos minutos aí. Só vou ler aqui para a gente pensar um pouco. Agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deviam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, você tem aí um texto e que inclusive a gente tem lidado muito principalmente com a primeira parte, né? Depois de Covid e tudo mais, as incertezas que a gente tem com relação à vida, né? no nosso futuro aqui. Né? Então você tem aí alguns ensinos, né? Que falam a respeito de Jesus, por exemplo, né? Sobre o homem que confia nos seus planos
pessoas que sabem que devem fazer o bem, mas deixam de fazer o bem, né? Depois você tem alguns ensinos para as igrejas, né? Saber que a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem aqui uma série de textos que nos ajudam e nos direcionam para ter o raciocínio bíblico, né, em cima desse texto. Eu coloquei de novo a sugestão de transporte. Antes de tomar decisões, o crente deve colocá-la diante de Deus, que é soberano. Mas uma vez que você sabe o que deve fazer e não faz, você comete pecado. Então, ele mesmo está falando. Ele conclui o parágrafo dizendo que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ele já está até falando, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. E você já sabe, mas se você não faz isso, você já está pecando. Então ele mesmo já está dizendo, se você não colocar diante de Deus os seus planos, uma vez que você já sabe o que deve fazer, você vai estar pecando, porque você vai estar planejando fora daquilo que Deus estabelece para a sua vida. Mas vamos lá, não sei, André, você que já fez algumas coisas aí. Tá. Olha, eu sou literário, vamos lá. A primeira coisa que eu falei, você escuta, eu não agora. Na versão do NAA e da 21, sempre fala que fosse chamado, faça isso. Isso é bacana. Ao mesmo tempo, ele é direto, fazer agora, não tem meio termo. E esse planejamento aí, novamente está no programa do versículo anterior, do 11:12, no qual a gente vai não julgar de forma nenhuma, mas em seguida, se você for ver esse texto, também se contradiz com o que você acabou de falar. Sendo que não veio não julgar, falar mal da pessoa. A mesma coisa em relação a esse plano aqui. Não é você não fazer planos. Você deve fazer. Você tem que fazer planos na sua vida. Mas não ser o determinismo da cultura. Então não ser o que vai te guiar em tudo. Deixar Deus guiar naquilo que você constrói. Foi assim que eu entendi, foi assim que eu interpretei aqui. Outra frase que eu fiz aqui, que eu achei bacana, de partilhar, diz assim: vocês não sabem como será amanhã. Essa frase, eu não contei na Bíblia alguma coisa assim, tão clara como ela. Bem objetiva. É porque a ação direta é a ideia principal. Desse princípio aí, vocês, porque por isso, vocês não sabem como vai acontecer amanhã. Peguei o texto assim, e usei o próprio português estruturado. Tá certo, tem que usar. O recurso que você tem é esse aí. Então, é um português, estou falando. Tem que usar. É o recurso que está disponível. Se você soubesse o grego, você ia olhar para o grego. Eu sei um pouquinho, mas eu prefiro ver o português. Eu acho. Tá bom. E se você tem entendimento, conhecimento de inglês também, algumas traduções elas são muito ilustrativas para nós. Vamos lá, alguém quer compartilhar alguma coisa aí? Porque a gente já está nos últimos momentos. Eu acho interessante a gente pegar MEB e aplicar devemos, né, na verdade, aplicar em nossos devocionais. E o desafio na nossa cultura hoje é a rapidez que nós vivemos no dia a dia. Então, estou pensando em pegar trechos menores, versículos menores ali, e aplicar o MEB, porque ao invés de ler mais palavras, dedicar mais tempo a entender menos, mas que seja com qualidade, seja usando o método OIA. Olha para você ver. Tem que olhar. Se não olhar o texto, você não vai ver. Então, mas eu sou adepto a isso. Eu prefiro estudar 3, 4 versículos por uma semana do que ler. Eu, né?
Mas isso sou eu, tá? Eu que faço isso. Não é... Eu não estou falando que tem que ser assim, eu estou falando que esse é o meu jeito. Para mim, funciona melhor. Né? Ou então porções menores, né? Outro dia eu montei um esquema do meu devocional pessoal que separei lá, começar tinha 2 versículos. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Deus está querendo me ensinar aqui. Porque o programa faz automático a divisão, né? De acordo com o que eu coloco. Então eu fiz lá. Deu 2 versículos. Vamos lá, é isso aí. Pega um versículo só, nesse caso aí lá em casa, eu tenho várias páginas que eu sempre vi. Sim, é bom. É legal isso. Isso é um bom recurso. Você pegar. E é importante aplicar esses passos de MEB quando você vai pegar os versículos. Às vezes, antes de você começar, por exemplo, você vai estudar 1 Timóteo. Antes de você começar nos versículos, você lê primeiro ela inteira para você se situar, depois você começa a divisão, entendeu? Sem pressa, tranquilo. Algo mais? Vamos lá. Mário, tem alguma anotação aí, alguma coisa? Não, só Esse que texto o é versículo claro. 16 para mim é o que determina, né? Vocês são arrogantes por causa das pretensões. Sim. E eu acho que isso é tão comum na nossa época, né? Porque nós temos agora um jeito de mostrar para todo mundo a nossa pretensão arrogante. Sim. E isso às vezes faz dinheiro, faz abrir portas, desonra a Deus, mas faz com que coisas aconteçam. Então, eu quero fazer isso, eu tiro uma foto e todo mundo, uau, quero andar com essa pessoa, né? Não quer dizer que a pessoa tem condição de fazer, nem que ela vai fazer. E eu já ouvi de pessoas aqui, né, inclusive, no contexto de igreja, essas arrogantes pretensões, e eu acho tão interessante, que é assim, a pessoa diz assim, um dia eu quero servir. Nunca é hoje e nunca isso se concretiza. Mas um dia eu quero servir. E aí ela se sente numa posição moralmente superior daquele que nunca disse um dia eu quero servir e não está servindo. Então a arrogante pretensão dela de que na cabeça dela um dia ela quer levar Deus a sério, amortece a consciência dela para que ela julgue os outros. Sim. E aqui eles nem tinham nada acontecendo. Eles já eram ricos, já tinha ricos e pobres. Sim. Eles estavam se arrogando da possibilidade de serem mais ricos e muitos de nós às vezes não percebemos isso, né? Porque a gente fica arrogante diante de uma possibilidade seja na igreja, na família, no trabalho, né? Que no caso direto aqui está me envolvendo o trabalho. Sim. E a gente desconecta Deus da coisa toda. Tipo assim, tá tudo certo. Então, eu não preciso nem orar, né? Não preciso ter dúvidas sobre. Sim. Porque eu fiz o meu trabalho, estatisticamente vai dar certo. Que essa arrogância, ela mina a fé, né? Porque é o contrário da confiança de que Deus que vai fazer a coisa acontecer. Com certeza. E é interessante porque você está falando da arrogância, você falou deles serem ricos, né? Vou para a cidade tal, vou fazer negócio e tudo mais, né? Porque no capítulo 2, eu acho que é no capítulo 2, que ele fala aqui a respeito de discriminação, chega um rico, ele senta lá na frente, né? Chega um cara mal vestido, ele fica em qualquer lugar. E ele até menciona essa questão de que o rico, né, a riqueza, uma hora acaba, é como a relva, né, também. Então é interessante, ele repete umas ideias, né, ao longo da carta. Então acho que isso que é bacana quando a gente faz esse exercício de observação, de interpretação, porque a gente consegue perceber o todo e pegar as ideias assim. Então isso é muito legal, da gente olhar e pensar, né, nas implicações. Na própria carta ele já havia falado, vocês são ricos, tomem cuidado aí, isso aí um dia passa, um dia acaba, sua vida não depende disso. E isso é impeditivo para fazer o bem, né? Sim. Ele conecta direto essas pretensões ruins. Vocês focam tanto nessas coisas,
possivelmente os ricos ou pessoas em ascensão social, que isso os impede de fazer o bem. A vida de vocês está tão fechada e a gente vê demais isso. A pessoa chega na igreja com a mão na frente e outra atrás, Deus vai abençoando, aí ela compra, sei lá, um rancho, uma fazenda, uma casa na praia, e ela já não quer servir, não quer se envolver. Isso é muito a prática. Mas ela se arroga, que ela fala, não, quando eu puder, quando eu tiver o tanto razoável, aí eu vou servir na igreja. Então é tão tolo, né, que é uma ilusão. Ela não serve Deus hoje, ela não está fazendo nada para servir a Deus amanhã, mas ela se coloca numa posição moralmente superior, porque eu estou caminhando para isso, os outros não. Essa outra classe inferior que não pode servir assim, eles precisam mudar. E aí não percebe como isso separa, né? E causa tudo isso que causou nessas igrejas, né? Isso aí. Certo, gente? Nós concluímos aqui, então. A não ser que vocês tenham alguma dúvida aqui. A gente quer continuar. De verdade, eu espero que esses passos do MEB aqui, OIA, né, sejam úteis para vocês na caminhada, porque eu vejo que é assim que a gente... Essa é uma ferramenta muito importante para que a gente cresça, né? Existem outras ferramentas também, né? Sempre se lembrar da ação do Espírito em nós, porque o método por si só ele não tem valor, né? Ele só vai ter valor uma vez que a gente está estudando a coisa certa, com a motivação correta, ou seja, estudando a palavra de Deus na dependência do Espírito. Então A transformação vem, com certeza, vem mesmo. Porque as pessoas já começam a montar esse, né, diferente dos outros. Então é importante, tá? Isso para nós. E eu espero de verdade que sirva para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês, tá bom? Deixa eu desligar a câmera aqui. Deus